Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Vamos iniciar orando, né, que agradecer a Deus aí por esse momento e pedir a bênção dele sobre as nossas vidas. Quero lembrar aos irmãos que orar pela vida da Maria, né, Maria, que parece que perdeu aí algum ente querido aí da família, né? Que Deus possa estar consolando, confortando aí vocês, né? E a família. É um momento bem difícil aí, dolorido, que a gente, infelizmente, tem que passar enquanto estivermos aqui nesse mundo, né? Mas vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Pai eterno, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por nossas vidas, por estarmos aqui nesse momento, ó Deus, e clamar ao Senhor, ó Deus, as suas ricas bênçãos sobre nós, ó Pai. Ao tratarmos da Tua palavra, a falarmos das Tuas coisas, Senhor, que nossos corações estejam abertos, ó Deus, a perceber, entender e aceitar aquilo que a Tua palavra diz para nós, ó Pai amado. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, promovendo, ó Deus, mudanças, promovendo, ó Deus, curas, ó Pai amado, que talvez precisamos, ó Deus amado, e que só o Senhor pode promover sobre nós, ó Pai. Abençoa a vida da Maria, dos seus familiares, ó Deus, nesse momento ao qual estão passando, Pai amado, que haja consolo, conforto, que a Tua presença, Senhor, seja marcante nesse momento na vida deles, ó Pai amado. Nos abençoe, ó Deus. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, hoje nós vamos ver, né, a lição 13, a epístola de Paulo aos 1 Coríntios, né? São duas lições, uma vai ser hoje, uma outra na semana que vem, aí falando a respeito dessas cartas de Paulo aí aos Coríntios, tá? Eu gostaria de só perguntar, o que marca quando a gente fala da carta aos Coríntios, o que marca aí na sua mente, aí na sua lembrança aí a respeito dessa carta aí? O que ela fala, hein? Se de bate-pronto perguntasse aí, o que vem na sua mente aí? Você se lembra aí de alguma coisa que fala nessa carta? Enfim, é o que nós vamos ver, né? A carta de 1 Coríntios, ela é uma carta onde fala-se muito de problemas internos na igreja, né? Paulo trata ali de bastante problemas. E aí surge a primeira pergunta aqui também, né? Será que tem problemas aqui entre nós? Será que nas igrejas de hoje enfrentamos esses problemas? E como é que nós estamos lidando com esses problemas? Ou como que devemos lidar, né, com esses problemas do dia a dia aí? Se é que devemos lidar, né? Será que a gente pode deixar os problemas sem solução? Não tem que interferir, a igreja não tem que dar um jeito de fazer alguma coisa aí para poder acertar tudo isso aí da melhor maneira possível? É claro que talvez não vai assim sanar todas as dificuldades, porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Mas a igreja, ela não pode, né? Esse é o primeiro conceito que eu quero deixar aqui hoje. A igreja não pode deixar as coisas acontecerem e simplesmente não fazer nada. A igreja tem que tomar uma postura, tem que tomar uma posição em relação a tudo aquilo que acontece no seu meio. Por quê? Porque isso afeta a vida espiritual da igreja. Isso afeta o nosso dia a dia. A nossa comunhão com Deus, ela é afetada quando se tem problemas dentro da igreja. Dá a impressão de que, assim, não tem nada a ver, né? Mas não é não. Quando se tem um probleminha, é como se Paulo fala lá, né? A questão do corpo, né? Você machuca um dedinho, se um dedinho está machucado, o corpo inteiro sente. Então, há, de certa forma, uma implicância, vamos dizer assim, na vida como um todo da igreja. E nós precisamos nos atentar a respeito disso. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na dinâmica de vida aí, da vida cristã ou da vida espiritual ao qual a gente está vivendo. Enfim, quero começar relatando alguns casos aqui, e você imagina aí qual seria a solução. O que você faria para solucionar esse caso aí? O que você diria? Qual seria a saída, né, a respeito desses casos que eu vou colocar aqui? Você vai imaginando aí.
Primeiro, um jovem da igreja mantém relação sexual com a madrasta, a mulher de seu pai. E mesmo após ser repreendido, ele ainda permanece na mesma prática. Então, o que fazer com isso? Como fazer? Outro, alguns frequentadores da igreja insistem em manter as suas práticas religiosas anteriores à conversão. Vão à igreja no domingo, mas aos sábados frequentam um centro espírita e durante a semana insistem em fazer simpatia aos seus santos devotos. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. E o que fazer? Qual o conselho a dar? Durante o culto, outra história, né? Durante o culto, todos querem fazer de tudo. Muitos resolvem falar em línguas ao mesmo tempo, sem qualquer interpretação, enquanto outros insistem em tocar inúmeros louvores. E o pregador, então, tenta sobrepujar tudo isso, gritando em cima do púlpito. Aí está toda uma bagunça danada, aí o pregador tenta, de alguma forma, tomar o seu lugar ali. O que fazer? Deixa correr solto? Né? Será que hoje acontece assim, bagunça dentro da igreja? Talvez aqui nem tanto, né? Como resolver esses problemas? Qual é a melhor forma de tratar essas questões? É isso que a gente vai ver aqui no decorrer desse estudo, tá? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aí um pouco, num sobrevoo aí, a respeito dessa carta. A maior parte da primeira carta à igreja de Corinto trata de exortação, conselho prático diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Então, essa carta ela trata desses problemas que existem entre os irmãos. Vocês se lembram? Lá tinha aquele que falava assim, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Ah, não. Aí tinha o mais espiritual dizia assim, eu sou de Jesus. Né? E aí tinha o outro também que estava processando o irmão, né? Alguma demanda que eles tinham lá, foram na justiça, um contra o outro lá, pedir para que um ímpio julgasse a causa deles. Sem contar essa história do menino que, né, o filho que dormia com a madrasta. Enfim, tinha gente fazendo de tudo, bagunça na ceia. A carta de Coríntios é recheada de problemas. E aí Paulo, então, escreve para exortar a respeito de tudo isso. A respeito do casamento, do divórcio. Tinha irmãos lá que eram convertidos, mas saíam com as prostitutas. Enfim, eram tantos problemas que existiam na igreja naquele tempo. E Paulo, então, escreve essa carta exortando. Então, basicamente, toda a carta tem isso aí, exortação, conselhos práticos aí diante de muitos problemas. Apesar dos problemas encontrados na igreja, o apóstolo afirma ser uma igreja de Deus. Olha só que coisa interessante, hein? Santificados em Cristo Jesus. Então, não é porque tinha todas essas problemáticas dentro da igreja que você diria assim, não, esse povo aí não é crente. Ao contrário, o apóstolo Paulo afirma que era uma igreja de Deus. Então, é possível alguém que se converteu ter problemas assim, de intriga um com o outro, de cometer problemas assim mais sérios na sociedade? É possível. É possível, sim. É possível a pessoa ser crente em Jesus Cristo, ter nascido de novo e ter uma vida voltada à carne, a deixar assim, os seus desejos pecaminosos tomar conta. E é interessante, irmãos, que nós vamos ver um pouquinho à frente, vai muito do ambiente em que a gente vive. Olha que coisa engraçada. Eu não sei se vocês já perceberam, as igrejas há 50 anos atrás, 40 anos atrás, tinham uma visão de santidade um pouco diferente do que nós hoje. Você sabe por quê? Porque tem muita coisa hoje que se tornou muito comum no nosso dia a dia. E a gente já não se incomoda, já não liga. Aí entra um problema. Isso é legalismo? Ou é santidade? O que é que a gente pode
assim, avaliar em relação a tudo isso? Não é por nada. Eu estou vendo que nós vamos chegar a um ponto que a igreja, assim, vai ser muito comum você ver, assim, pecados, né? Pessoas vivendo de certa maneira que hoje talvez você diria que é imoral, daqui a pouco não vai ser mais. Vai ser achado normal, né? E a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque você não pode ser legalista. Eu sou contra o legalismo. Crente não pode ter regra. Paulo fala isso. Ele fala a questão da liberdade, né? Ele diz assim, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Então, ele está dizendo assim, eu sou livre para fazer qualquer coisa nesse mundo. Não há mais nenhum tipo de peso sobre a minha vida. Ele fala isso em Gálatas também, vocês foram chamados para a liberdade. Aí um dia, eu comentando isso, o rapaz ficou até meio escandalizado, porque eu disse assim, ó, eu posso pecar, que a graça de Deus não sai da minha vida nunca mais. Eu não perco a salvação. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, em relação a essa questão da liberdade, ela fica muito clara, né? Então, não é porque o irmão, às vezes, está vivendo uma vida errada que ele deixou de ser crente ou não é crente. Não é assim que a gente deve tratar. A gente deve tratar o problema e não condenar o irmão ou desmerecer. Até porque o próprio Jesus disse que há joio no meio do trigo, mas ele disse assim, olha, não é para você tirar, não vá fazer essa separação, porque você pode arrancar um trigo, pensando que é joio. Então, há uma possibilidade, né, de estar acontecendo muitas coisas, né, de irmão ter problema com outro irmão, enfim, são tantos problemas aí que pode acontecer, mas não é por isso que a gente deve condenar, né, e desmerecer a vida do irmão, mas deve ser tratado. Tá? Porque uma igreja sadia, uma igreja que tem uma vida saudável, ela com certeza ela vai saber tratar desses assuntos. E o ambiente em que a gente vai viver, ele automaticamente vai influenciar as pessoas que chegarem ao nosso meio. Se nós começarmos a viver de uma forma, de qualquer jeito, quem chegar próximo de nós, com certeza vai absorver a mesma coisa e daqui a pouco vai estar vivendo também do mesmo jeito. O apóstolo Paulo diz assim, apesar de serem encontrados problemas na igreja, ele fala que a igreja é uma igreja de Deus, né, uma igreja santificados em Cristo, que ele chama. Tá? E o objetivo da carta é auxiliar cada igreja local a enxergar os próprios problemas e confrontá-lo segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Ou seja, todos os problemas que nós temos entre nós temos que confrontá-los, nós temos que solucioná-los, baseado na palavra de Deus. Então, os casos que eu relatei no início aqui, você deve confrontá-los, aqueles casos, com a palavra de Deus, mostrando a maneira correta, a maneira certa aí de estar vivendo. Vamos só dar uma olhadinha numa visão panorâmica aqui da carta, algumas informações básicas. Primeiro, né, faz parte aí das cartas, das epístolas paulinas, né, a respeito da igreja. O autor é Paulo, escreveu aí por volta de 56 a 57 depois de Cristo. O local que ele escreveu essa carta, ele estava em Efésios, na cidade de Efésios, quando ele escreveu. Foi por volta da 3ª viagem missionária aí também, tá? E o alvo era os cristãos da igreja de Coríntios. Então, a carta foi direcionada àquela igreja. Tá? E o versículo-chave está em 1 Coríntios 3, de 16 a 17, que diz assim, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E também a expressão-chave, né, é a questão da divisão na igreja. A igreja havia uma divisão muito grande, em vários sentidos. Como eu já disse, que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Lá na ceia também havia divisão em relação a gente mais rica, a gente mais pobre.
Enfim, havia um monte de grupos. Então, não havia unidade na igreja. Eu diria assim, que havia um monte de igreja dentro da mesma igreja ali. E isso está errado, não é verdade? Nós temos que ter comunhão com todos. É claro, irmãos, grupos de afinidade acabam surgindo, não é verdade? Isso aí é normal, né? Às vezes você tem um pouco mais de amizade com uma pessoa, com a outra, isso é normal. Só que assim, nunca você deve desprezar as demais pessoas, os demais irmãos. Você sempre tem que estar se esforçando a ter uma unidade com todos. A mesma preocupação que você tiver com um, você tem que ter com todos. Aquilo que está a seu alcance para fazer por um, você também deve estar disposto a fazer por qualquer um membro desse corpo de Cristo. Segundo aqui, né, o esboço da carta, né? Paulo responde às indignações vindas, né, às indagações vindas da casa de Cloé. Cloé era uma pessoa ao qual também morava ali na cidade de Coríntios, e ele então escreve a Paulo, colocando algumas coisas, relatando algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E perguntando para Paulo, ó, está acontecendo isso, assim, assim. E Paulo então escreve falando a respeito disso aí, tá? Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que é a questão da divisão na igreja, os problemas morais e também éticos que existia ali, tá? Segundo, Paulo responde às perguntas feitas na carta de Coríntios, do capítulo 7 aos 16. Aí ele vai falando, porque a turma faz perguntas a respeito de problemas morais e éticos, problemas, por exemplo, como carne oferecida a ídolos, problema no culto, questão de relacionamento, casamento, os dons espirituais, doutrina de ressurreição. Tinha gente que falava que o cristão não ia ressuscitar, que Jesus ressuscitou, mas as demais pessoas não. E aí Paulo então escreve para corrigir tudo isso aí. E tem a questão da coleta e outros assuntos aí que ele fala. Então, esse aí é um esboço do que acontece ali na carta, né? 1 Coríntios também, se você for ver em uma sentença só, diria assim, é uma epístola de correção em que o apóstolo Paulo se posiciona contra os vários problemas de procedimento da igreja de Coríntios. Então, ele se posiciona aí em relação a vários problemas que estavam ocorrendo aí na igreja de Coríntios. Agora, vamos ver um pouco a respeito da cidade de Coríntios. Coríntios era uma cidade importante, com uma população de mais ou menos 500 mil de pessoas. Estava localizada num lugar estratégico do sul da Grécia, entre 2 portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Então, veja bem, a cidade ela era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, havia ali muitos comerciantes que passavam de viagens. E esses comerciantes, então, além de trazer dinheiro para a cidade, eles também acabavam, assim, usufruindo, vamos dizer assim, de alguns prazeres que a cidade promovia ali, naquele lugar. E existia um templo chamado o templo de Afrodite. Havia bastante, né, mas esse era um dos principais naquela época lá, que, segundo os historiadores, tinha uma média de 1000 prostitutas cultual, ou seja, isso era culto, porque ela era a deusa da fertilidade, né? E em volta desse templo existiam, assim, como se fossem cômodos, né, aonde se praticava esse tipo de culto, né? E os viajantes que se ali passavam se aproveitavam dessa situação e acabavam, então, também, né, essas prostitutas ofereciam ali esses cultos a essa deusa pagã, né, mantendo relacionamento, se deitando aí com esses homens aí, tanto da cidade quanto também aqueles que ali passavam. E é interessante que, assim, normalmente o ser humano é engraçado, né? Eu fiquei lembrando, quando eu vi a respeito disso, falei assim, puxa vida, assim, os gringos vêm aqui, né, os americanos vêm aqui, aí olha lá pela televisão, que Brasil é o país do carnaval, né, aonde a mulherada está toda nua, seminua aí no meio da rua e pode-se fazer qualquer coisa. Aí eles vêm para cá com essa imagem.
né? E querem vir aqui e fazer isso. Só que lá no país dele não é assim. Lá eles não fazem isso, né? Assim acontecia mais ou menos aqui na cidade de Corinto. Vinha gente de fora e faziam coisas imorais que lá na terra dele não fazia. Então, essa cidade, ela era uma cidade muito famosa e rica até, na época. E ela era considerada uma das cidades mais imorais que existia. Se você quisesse falar assim a respeito de alguém, eram os coriantianizados. Ou seja, era alguém que tinha uma visão ou um jeito assim, devasso de viver. Era alguém corintianizado, tá? E isso era mais ou menos o título que se dava aí para esse tipo de cidadão dessa cidade. Então, a imoralidade, ela imperava ali naquele lugar, né? E isso ocorreu, agora imagina bem, a igreja de Jesus Cristo plantada no meio de tudo isso. Como fica? Já pensou se você estivesse na igreja de Coríntios vivendo nessa época? Você vê a dificuldade que a igreja estava enfrentando ali em relação a tudo isso? Mas, enfim, essa igreja, ela é uma igreja assim, muito forte até, porque o apóstolo Paulo fundou ela, e a gente vê isso no capítulo 18 de Atos, foi de uma viagem ao qual ele encontra Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma na época por ser judeu, porque Cláudio mandou todo judeu embora. Decretou lá uma lei lá que não podia ter judeu em Roma. E aí então Priscila e Áquila foram embora. E eles se encontraram na cidade de Coríntios com Paulo. Eles eram fazedores de tenda. E Paulo então começou a trabalhar com eles. E ali então eles fundaram a igreja de Jesus Cristo. Paulo foi embora e Priscila e Áquila ainda continuam ajudando a igreja ali nesse momento, vivendo no meio disso tudo. Aí a pergunta que surge é assim: será que a influência externa, ela traz problemas para dentro da igreja? Talvez, para nós que somos assim um pouco mais velhos, né, casados, talvez nem tanto. Mas para quem é jovem, influencia sim. Aí vai dormir com a namorada, vai dormir com o namorado, né? Aí larga desse, arruma o outro. Aí dorme com um, dorme com o outro. E é normal. Por que que isso se torna normal? Por causa da cultura do lugar onde a gente está vivendo. E não adianta o pastor falar aqui, não adianta pregar, não adianta, vai ter esse tipo de problema. Hoje mesmo, isso aí é fato. Todos vejam pornografia, eles veem pornografia. Não tem como você falar que os adolescentes, os jovens não vêem pornografia, porque vê sim. Isso aí é uma ilusão você falar que eles não vêem, porque o acesso é muito fácil. A internet hoje é muito tranquila. Então, a influência de tudo isso, ela acaba gerando essas problemáticas dentro da igreja. Só que fica difícil até para tratar desses assuntos, não é verdade? Como é que você trata disso? Como é que você vai pôr na cabeça de um jovem que isso aí está errado, que o certo, né, seria ser diferente? Aí ele pode olhar para mim, por exemplo, que me converti depois. Ah, mas você viveu assim. Não é verdade? E é verdade, né? Nós vivíamos, estava nem aí com nada, não tinha nenhum tipo de preocupação alguma, não conhecia a verdade, então a gente vivia de acordo com os padrões que o mundo oferecia. E assim a gente tem hoje, né, os problemas que vão gerando. Por favor, Zé Carlos, quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone lá para eles? Não? Aí. É interessante, Paulo, que quando você fala que a cultura ali naquela região de Coríntios estava influenciando a igreja, só que a gente não pode se esquecer de uma coisa fundamental, que eu acredito que você vai falar um pouco mais à frente. A cultura de Cristo também tem que influenciar a igreja local, que no caso aí seria a santidade, você está entendendo? Essa busca constante, porque muitas vezes, na minha opinião, tudo isso acontece porque a igreja em si também não está conectada com o homem lá em cima, você entendeu? Então isso acaba
abrindo brechas para que possa entrar esse tipo de cultura que vai contra a cultura de Cristo, que nós sabemos qual que é, você entendeu? Então, mas isso, Zé, leva ao ponto básico, né? Por que é que os problemas que a gente enfrenta aí por conta disso devem ser confrontados e corrigidos? Justamente por conta disso, porque se você deixar, o que vai ocorrer? A igreja ela vai perdendo o controle de todas as coisas, e aí acaba sendo a influência externa muito maior do que a influência interna. E olha, irmãos, é um problema hoje em dia você fazer isso. Sabe por quê? Porque está cheio de igreja por aí que não está tratando de nada. Eles olham só o número. Ah, tem lá um monte de gente lá que está na igreja. Ah, tem um monte de membros, frequentadores da igreja. Beleza, então é isso que basta, é isso que importa. Como estão vivendo, ninguém se preocupa. Olha, eu fui um dia ver o Lázaro, lembra do cantor Lázaro? Né? Nós fomos, né? Eu, a Cleusa e alguns irmãos. Ele veio aqui no começo da Aricanduva, ali num show, e a gente falou assim, puxa, bacana, né? Vamos lá, que eu gostava muito das músicas dele. E na fila, para entrar, já estavam brigando. Aí lá dentro, quando nós entramos, nós achamos que ia assim, participar de algo como se fosse um culto a Deus, né? Algo gostoso, como tem no DVD dele. E aí eles cantando lá, virou uma bagunça, a turma dançando, aí tinha, né, na nossa frente assim, umas moças, né, pulando para lá, para cá, e vindo, né, para frente, para trás, trombando na gente. Aí eu olhei para a Cleusa e falei assim, olha, vamos embora, porque, né, não vai dar. Não vai dar muito certo isso aqui não, né? Eu via isso, sabe quando, irmãos? Quando eu ia pular carnaval nos salões, quando eu não era crente ainda. Aí a gente brincava de trenzinho, brincava de... Percebe? Aí, num lugar onde eu achei que íamos prestar um culto a Deus, né, buscar a presença dele ali, a gente estava se divertindo assim de uma forma que, ao meu ver, estava um tanto meio complicado, né? O Zaqueu quer falar alguma coisa aqui, Zé? Você está com o microfone aí, por favor? Paulo, e a respeito disso aí que você está falando, da igreja de Coríntios, eu acho que reflete muito também, sabe, a relação, como que você vive dentro de casa, como que você trata seu filho, como que você... Né, porque muitas vezes o que nós vemos hoje é assim, é o pai mandando o filho falar palavrão e achando graça, entendeu? Então, eu acho que o seu viver em casa, na rua, eu acho que reflete muito dentro da igreja também. Porque a partir do momento que você não dá um ensinamento para o teu filho e carrega ele para a igreja, ele está com sim o ensinamento que ele teve no mundo dentro da igreja. Então, ele vai pela forma mais fácil, né? Então, eu acho isso também, né? Sim, com certeza, né? A influência dentro de casa também vai ocorrer de acordo com o que você leva, né? Isso é automático. Se você falar palavrão, tratar a esposa ou o marido de forma... O filho vai ver mesmo, e automaticamente... E é difícil ainda, porque na escola ele já vai ter esse tipo de problema, né? Ele vai ter influência de lá. E se tiver em casa, então, aí, né, acaba complicando um pouco mais aí a situação aí. Mas veja bem, ó, o templo de Afrodite era servido por mais de 1000 prostitutas aí que faziam lá, né, uma participação de adoração, como se fosse uma adoração lá a essa deusa. Embora exteriormente, né, a cidade fosse bela, havia então aí muita corrupção oculta aí dentro desse ambiente aí. E não é muito diferente do mundo ao qual a gente vive, tá? Talvez não fique tão escancarado, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que essas coisas continuam ocorrendo aí de forma muito clara aí. Agora veja bem, ó, pertencer a Cristo implica em viver um padrão estabelecido por Cristo, independentemente do meio em que se vive. Aí é aquilo que o José Carlos estava falando lá. Quanto mais imoralidade em nosso redor, maior a necessidade de nos aproximarmos de Cristo. Para quê? Para que ao invés de você sofrer essa influência, você fazer o efeito inverso, você provocar essa influência na sociedade. É por isso que Jesus diz que você é o sal e a luz do mundo. Ao invés de você se assemelhar
com os de fora, eles vão olhar e vão começar a ter influência, se assemelhar a você. Tá? Você vai ser essa luz. E num mundo assim, você precisa ficar o quanto mais perto de Cristo, para não ter o poder do mal, vamos dizer assim, das trevas, sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala assim, ó, você quer não cumprir os desejos carnais aí sobre a sua vida? Ande em espírito. Se você andar em espírito, se você procurar estar perto de Deus o máximo que você puder, constantemente, você vai ver que essas influências, elas não vão fazer parte da sua vida. E você sabe por que não faz, irmão? Ó, pular o carnaval é bacana. É gostoso. Eu já pulei e eu sei que é. Agora, você ter uma experiência na presença de Deus, sentir o Espírito Santo tocando a sua vida, você fazer parte do povo de Deus, estar num culto de adoração a Deus, é muito melhor. Não tem comparação. É aquilo que Jesus disse a respeito do tesouro escondido. Ao encontrar o reino dos céus, você encontra a melhor pérola. O carnaval poderia ser uma pérola. E tantas outras, eu estou citando aqui o carnaval, mas tantas outras coisas aí que poderia ser uma pérola na nossa vida. Só que o reino de Deus é a melhor, é a maior. É ela quem vai provocar satisfação na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, se você não está tendo satisfação na vida, é porque você está ficando um pouco longe da comunhão com Deus. Porque a comunhão com Ele, você está próximo dEle. Você pode ter certeza que vai te provocar uma satisfação tão grande, que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, o exercício físico para pouco se aproveita, mas o exercício espiritual, esse sim é proveitoso. Você quer deixar a preguiça de lado? Comece a buscar a Deus. Comece a orar, comece a ter um relacionamento com Ele. E você vai ver como vai brotar uma disposição assim tão grande dentro do teu coração, que você vai ter desejo de fazer as coisas, de criar, de trabalhar. Você vai ser uma pessoa avivada e satisfeita. Você não vai precisar de nada que esse mundo ofereça para ter satisfação na vida. Você não vai precisar ficar viajando, se você não tem dinheiro para viajar, não se preocupa não. Você viaja em casa com Deus. Nenhuma viagem pode ser tão emocionante quanto passar 10 minutos na presença de Deus, quando Deus estiver falando com você. Uma das maiores preocupações que eu tenho na minha vida, sabe qual que é? É quando Deus se cala e não fala com a gente. Quando Deus não fala com a igreja, aí a igreja então perde totalmente a força. A igreja perde o brilho. A igreja não avança. A igreja não produz. Eu tenho para mim que uma das coisas que nós deveríamos fazer era cair de joelho no chão e pedir para que Deus se mostrasse presente em nosso meio. Sabe, irmãos, não é assim, porque a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá estarei. É verdade, Ele está. Só que nós temos que ver Deus. Nós temos que sentir Deus. E a carta aos Hebreus fala que isso é totalmente possível. Você ter aí experiências com o Espírito Santo tocando no seu coração. Aí você vai ver se você vai desejar qualquer coisa aqui nesse mundo. Nada, 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 nada. Ao contrário, você vai ter o maior desejo no coração de estar presente, de estar envolvido com as coisas dele, de estar junto com os irmãos. Eu acho que a gente perde muito indo atrás de tanta coisa que não serve para nada, discute-se tanta coisa, só que a gente não se dedica a esse tipo de coisa. Ao qual, lembra de Maria e Marta? Marta preocupada, correndo, resolve. E Jesus falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Essa ninguém tira dela. E qual era essa parte? Tudo para funcionar. E se esquece do mais importante, que é isso, essa busca dessa presença de Deus, porque é isso que faz toda a diferença na vida do ser humano. Se não for isso, irmãos, não vale a pena viver. Sabe, se Deus não estiver... Você lembra de Moisés? Deus falou assim, tá bom, Moisés, ó, fala para esse povo aí que eu vou mandar um anjo,
o anjo vai abrir as portas, abrir o caminho, e vou levar vocês lá, e vou cumprir a minha promessa de pôr vocês na terra prometida. Moisés falou assim, ó, de jeito nenhum. Se o Senhor não for junto com a gente, nós não saímos daqui. Pode mandar matar todo mundo aqui, que nós não vai de maneira alguma, sem a tua presença. É isso que nós deveríamos clamar. Senhor, sem a tua presença, a gente não vai fazer nada. Porque não vale a pena. Não vale a pena viver sem a presença do Senhor. Como está aí a sua vida espiritual? Você tem deixado o mundo em sua volta te influenciar? Ou você tem se santificado, vivendo uma vida separada para Deus? O pecado tem afetado a sua vida? Ou você tem vencido os seus desejos carnais? Agora, o contexto aqui da carta diz assim, ó, 1 Coríntios emergiu na terceira viagem missionária de Paulo, lá em Atos 18, né, a 21 retrata isso, e ele estava em Éfeso quando escreveu. Isso a gente vê lá em 1 Coríntios 16, 7 a 9, ele fala. Paulo tinha recebido alguns relatórios de Cloé, que era aquele irmão que a gente comentou no início, nos quais havia referência do cristianismo. 1 Coríntios é uma resposta às indagações de Cloé. Tá? Se você fizesse hoje um relatório para o apóstolo Paulo a respeito da sua igreja, quais seriam os assuntos que você questionaria a ele, hein? Se você tivesse que fazer um relatório hoje a respeito de nós aqui, baseado na sua palavra, é assim que você vai orientar, é assim que você vai, então, levar a solução aí para o problema. Paulo foi procurado para dar resposta a assuntos muito complicados. Pesava sobre ele uma responsabilidade. É difícil? É. Uma responsabilidade de instruir corretamente. Sabe por que muitas vezes a gente não quer pôr a mão? Porque, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Você tentar corrigir alguém, tentar falar alguma coisa. Para começar, aquele que for tirar o cisco do olho do outro, o que Jesus fala? Tira primeiro. Às vezes a gente tem a trave. Aí como é que a gente vai tirar o cisco do outro? Então tem que começar em nós. Eu preciso tirar a trave do meu olho. Aí então eu vou ver melhor, então eu vou aí e tiro o cisco do olho do irmão. E às vezes a gente não vai porque nem tirou a trave, como é que vai tirar o cisco do olho do outro? Dilemas na igreja. Um resumo dos problemas que Paulo enfrentou aí. Ele enfrentou o partidarismo, né, que é aquele que eu falei que um é de Paulo, outro de Apolo. Teve a questão de impureza, que é o relatório do rapaz aí que dormia com a madrasta, litígio, né, o irmão contra o outro aí nos tribunais. Teve a questão de casamento, divórcio, idolatria, ordem no culto, desprezo à ceia do Senhor e ignorância sobre os assuntos dos dons espirituais, que Paulo também trata lá no capítulo 12. Lá. Vamos ver como Paulo resolveu o problema da impureza aí. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5 de Coríntios, de 1 a 13. Capítulo 5 de Coríntios, vamos ver como ele tratou da impureza aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver de quem abuse da mulher do próprio pai. Estais inchado e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto
vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis, pois, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos será necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Olha como é que Paulo trata, né? Aí, olhando assim, você fala, puxa vida, onde está o amor aí? Né? Tem amor, não tem? Tem sim. Amor pela igreja inteira. Porque o fermento levado à massa, o que ele fala? Ele inflama a massa toda. Ele estraga a massa toda. Por isso que precisa ser tratado. Por isso que precisa, não pode deixar de lado. Né? É amando a igreja que se faz isso. É pelo bem-estar da igreja de Cristo. Porque senão a gente vai acabar sofrendo dano aí. Né? E fazendo isso, a gente vai estar assim, renovando sempre. E a igreja vai estar assim, pronta, né, para receber de Deus aí aquilo que Ele tem para nos dar aí. Enfim, foi só um relatório de Paulo aí, como é que ele tratou do assunto, né? Aí vocês podem falar assim, mas às vezes o pastor é um pouco enérgico, né? A gente fala assim, o pastor não ama, né? Não é que o pastor não ama, às vezes é necessário, né? Ter uma coisa um pouco mais dura, um pouco mais firme. Por quê? Porque está em jogo a vida da igreja toda. E isso tem que se prestar atenção. Por favor, Marcos. Ô Paulinho, é interessante também a gente pensar, em cima disso aí que você está dizendo, que a igreja também ela é responsável por participar dos assuntos da igreja e não se omitir nos assuntos, todos os assuntos, que sejam relevantes para a igreja. Então, a igreja, né, não sei se você concorda com isso, não deveria se omitir, porque também a omissão é um pecado. Né? Sim. E lá no começo você havia dito que quando há um problema dentro da igreja, que esse problema deve ser tratado, deve ser conversado. E aí eu lanço a pergunta, é só entre os membros? Ou, por exemplo, você que é uma autoridade agora aí, que está como professor, poderia também ser exortado? Claro. Nós estamos no mesmo barco. Você sabe, irmão, é assim, não é porque eu estou aqui à frente que eu sou uma autoridade, como o Marcos colocou, maior. Não, eu sou membro do corpo de Cristo, com um dom ao qual eu espero estar edificando a vida da igreja, edificando a vida dos irmãos, como todos os outros. As irmãs que fazem as coisas na cantina, ela está fazendo aquilo para quê? Para o bem-estar do corpo de Cristo. Estão trabalhando da mesma forma que eu estou aqui, da mesma forma que o pastor prega, da mesma forma que o irmão está lá dirigindo, né, a questão do som, da imagem, da iluminação, da limpeza, enfim, todos têm uma função diferenciada, mas em termos de nivelados, todos nós somos os mesmos. E se caso seja o pastor
que a gente poderia colocar como autoridade máxima na igreja, se ele precisar ser exortado, tem que exortar, meu irmão. É isso que a palavra de Deus mostra bem claro. Paulo não chama a atenção de Pedro. Lembra que Pedro estava dissimulando lá, porque ele era judeu, estava no meio de gente que não era judeu, que eram os gentios, né? Aí Pedro estava ali, e judeu não ficava perto de outras pessoas, porque senão eram mal vistos pelos seus próprios, né? Que eram os judeus. Quando chegou um grupo de judeus, Pedro foi se afastando dos gentios, né? Dos pecadores, vamos dizer assim, e Paulo chama a atenção dele. Fala, que dissimulação é essa que você está fazendo aí? Né? Só porque agora chegou a turma aí, você está desprezando os outros aí. Uma autoridade. Pedro não era uma autoridade? Foi chamada a atenção aí, exortado ali na hora por Paulo. Percebe? Então, é claro que tem que ser, meu irmão. Independente de qual que. Sabe por quê? Porque todos nós estamos arriscados, né? Ou, assim, somos passivos de erro. Não é porque a pessoa está aqui à frente falando que ele não peca, que ele não erra. Né? A gente vê casos, inúmeros casos aí do que ocorre dessa forma. Oi, bom, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 5,11, está escrito assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, essa passagem aqui nos mostra bem isso que o Marcos falou, né? Porque nós temos que exortar e edificar uns aos outros, independentemente se é um líder, independentemente quem seja. Igreja, somos igreja, todos fazem parte de um corpo. Claro que cada um lá, como é mencionado, faz parte de um membro do corpo, só que nós temos, sim, que exortar para a edificação da igreja. Então, isso é muito importante, claro, com amor, né? Sim, isso é o mais importante, sabe, irmãos? Quando a gente está falando aqui de exortação, não é que você vai chegar aqui no meio do culto, olha, irmãos, tem uma coisa para dizer aqui, o irmão Ricardo está cometendo tal coisa. Ó, não é nenhuma profetada, não. Não é nenhum revelamento. Irmão, sabe, não é isso. É como a Tati falou aqui. Gente, é em amor. Você está vendo teu irmão numa falha, chega nele lá, irmão, olha, eu estou vendo aí, né, eu estou preocupado com a vida do irmão, isso não está certo, o irmão vai, né, ter problema. Então, é claro, gente, sem ninguém saber, tenta cuidar do assunto, né, é claro, de uma forma, né, um pouco mais privada, aí, justamente para não expor a vida de ninguém. Nesse caso do rapaz aqui, Paulo fala assim, está todo mundo sabendo, quer dizer, a igreja inteira já sabia do fato, e ninguém fazia nada. Né? Então, quer dizer, quem ficou sabendo, vamos dizer assim, em primeiro lugar, deveria ter chegado e exortado, né? E tentado ali resolver. A quarta não fala, ninguém fala se alguém tentou fazer isso. Né? Enfim, só se sabe que as coisas foram tomando uma forma que todo mundo já sabia. Aí Paulo fala, ó, isso é vergonha entre vocês aí. Está todo mundo sabendo e ninguém faz nada. Né? Você quer falar alguma coisa, né? Por favor, Zé. Fala no microfone, por favor, Ricardo. É o pastoreio. Você primeiro vai com uma pessoa, né? Você vai sozinho com a pessoa. Não tomou jeito, vai com mais uma testemunha. Não teve jeito, vai para a igreja. Não teve jeito, aí. E essa parte aí que quando fala sobre entregar a Satanás, pessoal, eu não sei se o seu irmão queria dar uma detalhada, mas é assim, né? Que o pessoal, nossa, vai entregar a Satanás, que coisa esquisita, né? Vai mandar o cara para a rua e ser atropelado com um cavalo lá para acabar com o camarada? Não. Quando usa o termo entregar a Satanás, assim, toda pessoa que se converte, na realidade, está debaixo da cobertura da graça do Espírito de Deus da igreja. A partir do momento em que a igreja em si diz para ele assim, olha, no momento você vai estar em disciplina, você vai ser excluído do rol no momento, vai ser disciplinado em amor, fica dentro da igreja ainda, mas vai estar até, às vezes, sofrendo consequência na carne, né? Mas está debaixo da disciplina e da orientação da igreja, até que retorne, né, arrependido e reconhecendo o que fez. Né? Tanto é que, em 2 Coríntios, esse rapaz que foi
disciplinado, ele retorna, né? E Paulo fala assim, ó, e acolham, né? Acolham novamente para dentro do seio da igreja, né? É só isso aí, é o pastoreio, né? Sim, é isso mesmo, né? Capítulo 1, 7, lá de 2 Coríntios, Paulo fala para recebê-lo de volta aí, né? E a gente imagina ser esse mesmo rapaz aí, tá? Enfim, não dá tempo da gente ficar detalhando essa história de o que é, né? Entregar a Satanás ou não, mas uma outra hora a gente pode até tá vendo a respeito desse assunto aí, tá? Enfim, ó, exemplos negativos aí do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento descreve uma série de eventos positivos e negativos que servem de exemplos aos cristãos. Tem gente que costuma dizer assim, ó, não, o Velho Testamento não serve para mais nada. Agora é o novo, porque é uma nova aliança. Não, Paulo está falando aqui e fala isso mesmo, né? Que as coisas que aconteceram lá no Velho Testamento servem de exemplo para nós hoje. Aí ele diz assim, ó, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Está lá em 1 Coríntios 10, 11. Veja bem, o que Paulo se refere? Por exemplo, a questão do pecado da idolatria, né? Lá no Velho Testamento, a gente tem um exemplo, qual é o exemplo negativo? O bezerro de ouro. Qual foi o resultado disso? Lá em Números fala, né? Números 32. O resultado foi morte de um monte de gente. Aí teve também ali, né, em Coríntios 10, 8, ele fala a respeito da imoralidade. Aí a gente também vê isso lá em Números 25, né, a prostituição com as filhas de outros, dos moabitas, né, de outros povos. E qual é a consequência? Você vai ver que teve morte também. Tá? A incredulidade do povo lá no Velho Testamento, que também tinha ali na carta de Coríntios, também tinha, a questão da ressurreição e tudo mais, né? Gerou o quê? Desconfiança, né, e o cuidado de Deus. Isso também gera o quê? Se você for ler lá no Velho Testamento, você vai ver que gerava morte, gerava problema. Toda vez que o povo teve algum tipo de pecado, alguma postura pecaminosa, gerou-se um problema maior e, consequentemente, né? Às vezes a gente fala assim, mas hoje não morre fisicamente. Pode ser que não. A terra não abre e não engole ninguém. É verdade. Não aparece um monte de serpente aqui mordendo a gente. É verdade. Mas a gente vai morrendo, espiritualmente falando. A gente vai deixando, assim, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala assim, que você pode entristecer o Espírito Santo. E você pode chegar a ponto de apagá-lo. O que é apagar? Ele não é que ele vai deixar de existir na sua vida, né? Mas você vai deixando ele apagado, ou seja, é como se fosse aquela brasinha que está lá, só que está quase morta, quase ali não tem fogo, sabe? E é assim que a gente consegue deixar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Aí, quando você abre a boca para falar, você não tem o que falar a respeito das coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não está aí, né, pulsando no seu coração de uma forma ao qual deveria. Por favor, Zé. Não, só pegando esse gancho aí, Paulo, que você está falando, isso fica muito bem claro quando a gente vai para Apocalipse 2, na igreja de Éfeso, né, que a princípio parecia ser uma boa igreja, colocava à prova quem era apóstolo, quem não era, tal, dava até vontade de fazer parte, mas Jesus ali vai fazer uma advertência bem forte, né? Tenho, porém, contra ti que abandonasse o primeiro amor, né? E o primeiro amor a gente sabe que é ele voltado para essa chama que você falou, né? Interessante que ele vai fazer uma advertência ali, dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, ele viria e removeria o candelabro do lugar. E quando você vai lá para o final do capítulo 1, que ele vai explicar o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros, ele vai se referir ao candelabros como igreja. Então Jesus está fazendo uma advertência bem forte em cima disso que você está falando. Se a gente deixar esse Espírito Santo não manter essa chama acesa do Espírito Santo em nossas vidas, não manter essa comunhão com Deus, nós corremos o risco de achar que somos igreja e para Deus já perdemos o efeito faz tempo. Mas Jesus falou que tem cura, né, Zé? Ele Sim, falou, volta, vê da onde caiu e volta a praticar as primeiras obras. Sabe? É como o Zé falou, né? O Espírito Santo está aí. Ele não saiu da sua vida. E você sabe de uma coisa que eu fico vendo? Não é o fato de você conhecer Bíblia. Você pode ser teólogo,
Eu conheço algumas pessoas, você vai discutir Bíblia com ele, ele é ótimo, é assim, fundamentado, ele fala, explana a Bíblia assim, tem argumentos assim tremendos. Só que é só letra. A letra mata. O Espírito Santo vivifica. É diferente. Pode ser uma pessoa mais indouta que exista nesse mundo aqui, ele pode ser cheio do Espírito Santo. E ao contrário, pode ser a pessoa mais instruída nesse mundo aqui, ele pode ser tão vazio do Espírito Santo. Só tem letra, só tem conhecimento. O apóstolo Paulo fala assim, que tudo aquilo que ele aprendeu, ele refutava como esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Olha que coisa. Deus criou as coisas assim de uma forma maravilhosa. O acesso às coisas espirituais é para qualquer pessoa. Por isso que ele fala que escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Ele não chamou muitos estudiosos aí. Por quê? Porque não é a base do estudo que muda a vida de ninguém. Você já viu estudo mudar a vida das pessoas? Não muda. O estudo, ele ajuda você a ajudar o próximo. Agora, o que faz diferença na sua vida é essa comunhão, é essa dinâmica de você ter aí essa vida de dinâmica com Deus aí, você ter uma devoção a Deus, voltar a praticar as primeiras obras. Você sabe como é que isso acontece? É igual quando namora. Quando namora, é assim, meu amor, meu bem, minha querida, meu chuchu, não é assim? É perfuminho, é roupinha bacana, né? É um elogiando o outro. Aí quando casa, aí vai, né? É como o Cláudio Duarte fala, né? Os bichos crescem. Os bichos crescem, né? Aí já não é seu cavalo. Mas não é. Sabe, irmãos, a gente ri, mas é uma realidade. Isso acontece no relacionamento conjugal, vai se esfriando. Você quer ter um relacionamento bacana, conjugal, aqui na terra? Volta a praticar as primeiras obras. Que aí você vai encantar o seu marido sempre. E você, marido, se fizer aquilo que você fazia para ela quando você namorava com ela, ela vai se encantar com você sempre. Sabe por que perde o encanto? Porque a gente para de fazer aquilo que a gente fazia. Percebe? É desse jeito com Deus. Quando você se converte, você quer ler Bíblia, você quer aprender, você quer, sabe, você tem uma sede de estar junto, você quer adorar a Deus. Não é assim? Você quer dar o dízimo ali, porque você sabe que Deus é maravilhoso. Então, você passa a ter uma dinâmica assim de cuidados com que as coisas de Deus, você quer estar junto. Aí sabe o que acontece? Nós vamos ficando mais velho, aí você vai deixando isso de lado, você já não se empolga muito mais com as coisas de Deus, com a igreja, com a própria palavra. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas é isso que Jesus fala lá em Apocalipse. Volta, olha de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Vai lá de novo, fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso mesmo. E começa a fazer aquilo que você fazia quando você se converteu. Aí você vai ver que o Espírito Santo ele vai tomar conta da tua vida de uma tal maneira que você vai ficar cheio dele e vai ser um negócio tão gostoso que você não vai querer parar nunca mais. O casamento também. Se a esposa fizer isso, o marido fizer a mesma coisa, você vai ver que o relacionamento vai ficar tão gostoso que vão começar a ter o namoro como se era antes lá naquele início. Vai ter desejo, vontade de ficar perto um do outro. É a mesma coisa, irmãos, a essência é a mesma. Assuntos polêmicos aqui da carta. Liberdade cristã, uso de véu na igreja, nós não vamos ficar falando a respeito, porque senão isso aqui é como um negócio de entregar para o Satanás aí, né?
Aí a gente vai ter que ficar perdendo tempo aí para tentar descobrir o que é isso aí, né? Mas tinha a questão do véu, né? Que ele fala a respeito dos véus, os dons de língua, tá? A igreja de Corinto estava vivendo um verdadeiro caos. A essência para resolver todos os problemas está em obedecer a Deus, em amor, por meio das cartas de Paulo. Não é diferente em nossos dias. Precisamos observar as Escrituras para cultivarmos uma comunidade que corresponde em essência à vontade de Deus. Tá? Aí uma pergunta pessoal aqui, né? Existe alguma prática pecaminosa que precisa ser tratada em sua vida? Gostaria de, junto com você, buscar a Deus em oração, para que sejamos perdoados, renovados e, pelo poder do Espírito Santo, termos uma nova vida, para experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Então, eu gostaria de encerrar deixando aí com você, né? A gente está orando e você coloca a sua vida diante de Deus. Se você tem alguma coisa de errado aí que você acha que precisa ser mudada, pede para Deus te ajudar aí nesse momento, né? Enquanto eu oro aqui, para encerrarmos, eu gostaria que você fizesse isso aí, tá? Vai colocando a sua vida diante de Deus e deixa Deus tratar aí com você. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que hoje vem de encontro com as nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra, ela nos exorta, Senhor, a Tua palavra, ela nos traz reflexão, Senhor, a respeito de nós mesmos. E não para o mal, não é porque o Senhor tem prazer em repreender o Teu povo, mas a repreensão, ela existe, Senhor, porque a Tua própria palavra diz que o Senhor repreende aquele que ama. É pelo Teu amor, é que o Senhor ama a Tua igreja, que o Senhor ama a vida de cada um que aqui está, Senhor, é por isso que o Senhor fala conosco. É por isso que a Tua palavra vem de encontro com as nossas necessidades. Gostaria eu, Senhor Deus, nesse momento de colocar a minha vida diante do Teu altar e a vida de cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor. Pedir que Teu Espírito Santo se mova em nosso meio, ó Pai, e que haja cura, Senhor. Que o Senhor possa descortinar os nossos corações, ó Pai, limpando de todo pecado, de todo mal, e tudo aquilo que precisa ser tratado, Senhor, que o Senhor possa dar a direção correta, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, possa desfrutar da Tua presença de uma forma plena, que possamos viver, como o Senhor mesmo disse, ó Jesus, que veio trazer vida abundante, que possamos viver essa abundância de vida com o Senhor, ó Pai. Nos limpa, Senhor, nos ajuda como igreja a resolver os problemas, ó Pai, dê sabedoria, capacidade, orientação, discernimento vindo do Teu Espírito Santo, ó Pai, para podermos tratar de cada assunto que venha de encontro com essa necessidade aí, Senhor, de estarmos limpos diante do Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a viver junto com o Senhor de forma digna, Pai, e experimentarmos as coisas excelentes diante de Ti, Pai. Nos renova. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém.